Olá, pessoal! Vamos resolver aqui alguns exemplos de atividades que vocês podem encontrar relacionadas aí às principais propriedades periódicas. No primeiro exercício, nós vamos organizar esses 5 elementos químicos de acordo com o raio atômico. E vamos organizá-los de maneira crescente, tá? Então, do menor raio atômico para o maior raio atômico. A primeira dica que eu dou para vocês é identificar em qual período da tabela periódica que os elementos se encontram. Então, abram aí a tabela de vocês e vamos verificar em quais períodos esses elementos estão localizados. O magnésio, se vocês observarem, ele está aí no terceiro período. Então, o magnésio está no terceiro período, na coluna 2A. Já o berílio, ele está aí também na coluna 2A, porém ele se encontra no segundo período. O nitrogênio também se encontra no segundo período. O cálcio, observem aí na tabela, ele está no quarto período e o bromo, ele se encontra também no quarto período. Nós sabemos que o raio atômico aumenta à medida que o número de camadas eletrônicas aumenta, o número de camadas eletrônicas da eletrosfera, e que o período indica quantas camadas eletrônicas o elemento possui. Então, os de menor número de camadas eletrônicas são os átomos de menor raio atômico. Eu tenho o berílio e o nitrogênio. Estando localizados em um mesmo período, eu vou comparar agora a quantidade de prótons que esses elementos possuem no núcleo. Ou seja, o de maior número atômico terá o menor raio e o de menor número atômico terá o maior raio. Se vocês observarem, o berílio tem número atômico igual a 4 e o nitrogênio tem número atômico igual a 7. Ou seja, o raio do nitrogênio é menor do que o raio do berílio. Continuando, nós temos o magnésio, que é o único aí do terceiro período. Então, o magnésio tem um raio maior do que o do berílio, que é maior também do que o do nitrogênio. Já o cálcio e o bromo estão no quarto período. O cálcio tem 20 prótons no núcleo, enquanto o bromo tem um núcleo maior com 35 prótons, ou seja, o núcleo maior atrai mais eletrosfera, o raio atômico é menor. O raio, então, do bromo é maior do que o magnésio, do berílio e do nitrogênio, mas é menor que o raio do cálcio. Então, está aqui organizados os 5 elementos em ordem crescente de raio atômico. Agora, passando aqui para o segundo exemplo, um exemplo sobre energia de ionização. Observem que eu tenho 3 elementos, A, B e C, e aqui a distribuição eletrônica. Vocês podem observar que os 3 elementos eles estão localizados no mesmo período. Por quê? Porque todos possuem aí preenchidas com elétrons apenas 3 camadas. Ou seja, todos aí possuem a terceira camada preenchida com elétrons, ok? Vamos organizar então de acordo com a energia de ionização, de forma crescente, do menor para o maior. A energia de ionização, como eu disse para vocês, é a energia necessária para arrancar um elétron da última camada do átomo, da camada mais externa. Imagine aqui no primeiro caso. Na última camada, o elemento químico A possui 8 elétrons, enquanto o B possui 7 e o C possui 6. A atração sobre 8 elétrons, a atração do núcleo sobre esses 8 elétrons, ela é menor do que a atração do núcleo sobre 7 do que sobre 6. Ou seja, para eu arrancar um elétron aqui do elemento que possui os 8 elétrons da última camada, eu vou gastar uma quantidade de energia menor, ou seja, a energia de ionização, que eu chamei lá na aula também, lembrando aí de potencial de ionização. Vocês podem encontrar assim também, tá? Então, a energia de ionização ali, no nosso exemplo do A, ela vai ser menor do que a energia de ionização em B, do que a energia de ionização em C. Isso por quê? Porque
nessa ordem que diminui a quantidade de elétrons atraídos pelo núcleo, ou seja, a força que o núcleo vai exercer sobre cada elétron, ela aumenta à medida que eu diminuo a quantidade de elétrons na última camada, ok? Então, a primeira energia de ionização, imagine que agora que esses átomos são o mesmo átomo. Eu estou falando de um mesmo átomo, tá? Aí imagine que eu vou começar a retirar os elétrons. Eu retiro o primeiro elétron, antes eram 8, aí eu vou retirar um, ficaram 7, eu vou retirar um e ficaram 6. A primeira energia de ionização, ela é sempre menor do que as restantes, isso porque quanto menos elétrons tem, maior a atração do núcleo sobre a última camada, então mais difícil de retirar o elétron vai ser, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, envie para nós através do nosso site, lá no link Contatos. Um grande abraço.